Hoje a palavra vai ser forte. Hoje a palavra vai ser forte, não vai ser uma mensagem fácil. Eu sei que muitas pessoas vão ficar incomodadas, mas eu preciso falar disso. Eu preciso falar disso, porque tá se tornando algo tão natural e tão normal no mundo cristão que já não dá mais, que são coisas que são extremamente perigosas, que podem desagradar a Deus. A gente precisa ter essa conversa. Se você for corajoso o suficiente, eu sei que você vai ficar aqui até o final. Mas é aquilo, nem tudo agrada as pessoas. Então talvez tenham pessoas que vão, como eu falei, se incomodar e não vão gostar. Mas tá tudo bem. Na verdade não tá tudo bem, né? Seria o ideal elas escutarem também. Porque é uma mensagem de Deus, cara. Eu acredito que ela vai ser extremamente poderosa. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar daquelas pessoas, daqueles amigos cristãos, os discípulos, os crentes, que querem viver como se estivessem no mundo. Assim, eu não vou nem falar falsos cristãos, porque eu sei que tem pessoas que querem continuar, mas que passam por muitas lutas. Só que ainda assim, tem aquelas pessoas que querem aproveitar o máximo das coisas que tem no mundo, meio que tentando puxar de um lado, puxar de outro. Eu gosto muito de ir no culto, eu gosto muito das pessoas, mas ao mesmo tempo eu também gosto de encher a cara, eu gosto de usar uma droga de vez em quando, eu gosto de, sei lá, pegar muitas mulheres. Isso é perigoso, cara. Não, mas não só isso, não só pecado. Tem coisas que não são pecado, mas que eu vejo que elas têm entrado de uma forma sutil dentro da igreja. Vai entrando aos poucos também como o personagem de Ló, tá? Que eu vou contar um pouquinho da história dele e você vai ver que as mensagens vão se conectar. Então eu tenho visto isso, talvez você tenha visto, talvez você seja uma dessas pessoas. E quem sou eu? Ninguém pra te julgar, muito pelo contrário, eu quero te ajudar, ok? E mesmo que você não se encaixe nesse perfil, eu sei que você conhece uma, duas ou talvez pessoas que vivem nesse estilo de vida e que eu acho que é até legal depois você compartilhar esse vídeo com elas ou trocar uma ideia sobre, ok? Mas vamos lá, por que a gente não, né? Mas por que muitas pessoas querem tentar fazer as duas coisas? Por conta do prazer, porque é prazeroso a gente pecar, né? A verdade tem que ser dita, senão a gente não pecaria, né? Quando a gente sente ódio por alguém, a gente age com raiva, querendo ou não, a gente sente um prazer. Quando a gente peca com impureza, a gente sente um prazer. Então o pecado muitas vezes vende esse prazer ilusório, enganoso, mas que como uma ratoeira acaba pegando várias pessoas. E tem uma escritura que ainda não é a história de Ló, ok? Mas a gente vai chegar lá, que eu queria ler ela com a gente, com você, que fica em 1 João, o capítulo 2, do 15 ao 17, ela diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Começa por aí, já é um chicote, né? Já é uma lapada na cara. Não tá. O amor de Deus não tá. Se você quer amar o mundo, se você quer fazer as duas coisas, esquece, meu amigo. Esquece, isso aqui não sou eu te falando. Isso aqui é Deus te falando. Beleza? Isso aqui é o que tá na Bíblia. Depois você chega, depois você abre lá e vê se eu tô falando mentira ou se eu tô falando a verdade, ok? O amor do Pai não está nele. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é algo que me puxa muito, porque eu não quero ficar pensando no prazer imediato do pecado, mas eu quero olhar justamente o que vai durar para sempre, o que é eterno e é justamente a vontade do nosso Senhor. Então isso aqui já nos avisa. Esquece. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. E muitas vezes nem ele está mais. Porque Deus também pode, isso aqui é polêmico que eu vou falar, mas muitas vezes Deus sim pode nos abandonar. Em certas ocasiões, em certos momentos. Inclusive tem uma escritura, você pode pesquisar depois, é que eu não me recordo exatamente onde o capítulo exato, mas eu sei que é a história de Sansão. E tem um versículo que Deus diz, e Deus o deixou, e é extremamente forte. Deus deixou Sansão e já deixou diversos personagens e diversas pessoas. Mas não porque, meu Deus, ele é mau. É porque elas chegaram num nível tão profundo que ele nem consegue chegar. Porque o pecado é justamente isso. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Onde há pecado, ele não habita. Não habita. Não tem como. Então, essas pessoas já estão tão entregues que já não dá mais. A graça de Deus já não consegue alcançar. Ela precisa se arrepender novamente, buscar renovar a tua vida para voltar a estar debaixo da graça de Deus. Mas vamos para a história de Ló, porque ela é uma história muito boa, muito legal, e ela serve também para tem vários princípios muito bons para a nossa vida.
Eu queria só começar te dando um contexto, tá? Isso aqui é aquele momento que talvez você já conheça, que Deus chama Abraão para ir para uma nova terra, né? Ele quer abençoar Abraão e sua linhagem. Então ele chama Abraão, vai para uma terra distante e tudo mais. Ele pega a sua família e suas coisas e decide partir. Uma das pessoas que vai com ele é Ló, que é o seu sobrinho. E aí eles chegam num vale, eles olham ali as diversas terras que tem e Abraão diz assim, olha Ló, se você escolher esse lugar, eu vou para o outro. Se você escolher o outro, eu vou para outro lugar. Então, no fim das contas, deixou para Ló escolher. E Ló viu um lugar maravilhoso, cheio de verde, cheio de pastagens e coisas em abundância. E pensou, bom, eu fui inteligente, pensou, vou pegar esse lugar aqui para mim. Vou pegar esse lugar, vou poder cultivar minhas coisas e tudo mais. E tinha uma cidade próxima, que era Sodoma. E aí ele pensou, melhor ainda, né? E aí ele falou, então, Abraão, eu vou para lá. E beleza, eles se dividiram. Pegaram todos os seus rebanhos, é até interessante porque eles estavam com tanta coisa, né? Por que isso aconteceu? Porque eles tinham tantos rebanhos, eram tantas pessoas que já não cabiam mais em um lugar só. Então eles tinham que se dividir para conseguir fazer não só o gerenciamento, mas para caber todo mundo. Ló partiu então, e depois, olha só, o que diz em Gênesis 13, versículo 10. Olhou Ló e viu que todo o vale do Jordão era bem irrigado, era como o jardim do Senhor. Isso aqui relatando o que eu te disse. Depois diz, Ló habitou nas terras da planície e foi armando as suas tendas até Sodoma. Então olha só que curioso, ele começou ali perto, né, numa região mais afastada, mas aí ele foi começando a armar as suas tendas mais próximas de Sodoma, ele foi começando a ficar mais perto da região. Aí vocês perguntam, por que ele começou a fazer isso? Porque era uma cidade, e eles estavam meio que, vamos dizer assim, no meio do mato, né? E eles pensaram, bom, uma cidade, tem recursos, a gente pode vender algumas coisas, ganhar um dinheiro, começar a prosperar. Foi exatamente isso que ele fez. Só que aí o tempo começou a passar. E aí ele começou a se envolver demais, e como que isso pode acontecer na nossa vida também? A gente tá buscando viver pro Senhor, a gente tá ali no mato verdejante, maravilhoso. Só que isso não basta pra gente. A gente começa a olhar pro mundo também. A gente pensa, pô, aquela pessoa ali tá tendo algumas coisas legais, aquela pessoa tá saindo com várias pessoas, indo pra uma baladinha. E, inclusive, falando de balada, eu sei que tem balada cristã, polêmico também. Eu sei que tem pessoas que vão pra baladas cristãs, né, algumas festas, assim. E é esse o ponto que eu quero chegar, ok? Eu não quero ser o cara chato, eu não quero falar que eu sou necessariamente contra festas, se são festas puras, perfeito e maravilhoso. Só que pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Ló, que ele foi super inocentemente pra cidade. Beleza, vou pra lá, né, fazer o comércio. Só que aí o que aconteceu? Olha só que loucura. Quando a gente vai pra Gênesis 19... Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. O que significa estar à porta da cidade? Não é ele simplesmente estava lá de bobeira, que muitas pessoas pensam. Ele estava lá de braços cruzados na cidade, esperando alguém ou sem fazer nada. Muito pelo contrário, isso aqui, na verdade, significa que ele estava com pessoas de influência. Estar à porta da cidade significa que ele estava numa posição ali de influência. Que ele conhecia muitas pessoas, ou seja, ele começou a se envolver com essa galera. Sejam os comerciantes, sejam as pessoas. Só que qual era o problema de Sodoma, caso você não conheça? Ela era uma cidade extremamente depravada. Extremamente depravada. Depois pode pesquisar um pouquinho melhor. E aí ele começou a se envolver nesse mundo, mas foi de uma forma tão sutil, você percebeu? Armou a tenda ali, começou a olhar, começou a frequentar de vez em quando. Quando ele foi perceber, já era. De novo, trazendo pra nossa realidade, pra gente tomar muito cuidado. Tem aplicativo, cara, pra crente, de namoro. Você já viu isso? Tem. E aí vocês perguntam, mas qual que é o problema? Parece uma boa oportunidade de cristãos se conhecerem. Pois é. Só que eu vou falar um negócio pra você. Eu já baixei, eu já vi umas coisas meio absurdas. Eu baixei pra ver como ele é, ok? Eu baixei pra ver como ele é e eu me surpreendi negativamente. Porque eu vi eu vi umas fotos assim, bem... que você pensa, cara, eu acho que isso aqui... É melhor eu desinstalar? Porque pode dar ruim. Nossa, eu quase morri, peraí. Nossa, minha garganta entalou aqui. Eu pensei, pode dar ruim. As mulheres, cara, assim, eu não sei os homens, mas as mulheres se vestiam de uma forma muito provocadora, entendeu? Muito provocativo no nível
Master. E eu falei, cara, acho que isso aqui não é pra mim. Você vê algo que parecia tão bom, tão do bem, né? Um aplicativo pra cristãos namorarem. E, pois é, acho que tava mais fantasiado de algo bom. E tantas festas que eu também já vi pessoas começarem a ir. Ah, não, uma festa cristã, isso aqui, balada, não sei o quê, que parece bom. Só que aquilo, talvez você esteja começando a dar margem pro pecado. Não que você vá pecar lá, ou não que, aquele lá não é um lugar bom, etc. É bom a gente conviver, eu já falei isso várias vezes. Bom a gente ter amizades, a gente tá próximo de pessoas que compartilham a mesma fé. Só que, cuidado, se tem coisas do mundo que o cristão quer adaptar pro cristianismo, tem algo que, cuidado, entendeu? Seja um aplicativo de namoro, seja uma festa assim, seja uma festa assada. E o que aconteceu? Qual foi o fim de Ló? Ló não morreu. Ficou tudo bem com ele, tá? Mas a cidade foi completamente destruída. E isso é muito triste. Inclusive, quando a gente volta para Gênesis 19, no versículo 16, fala: como ele excitasse, os homens tomaram pela mão e o deixaram de fora da cidade. Ou seja, Ló estava tão imerso naquele mundo, naquela cidade, que os homens tiveram que pegar ele e puxar. Vamos logo, meu irmão. Vai cair um meteoro, vai destruir tudo aqui, cara. Vai pegar fogo a cidade. Vamos embora. E às vezes acontece também com o pecado. De novo, é tão difícil, né? A pessoa que já entra, né, enfim, que começa a compartilhar do cristianismo e depois quer partilhar das coisas do mundo, pra ela fica muito difícil separar as coisas. Ela fica completamente presa ali, é extremamente desafiador, Às vezes é melhor você escolher um lado do que ficar dividido entre o mundo e as coisas de Deus. Porque pra você largar um, cara, é muito difícil. E muitas vezes é mais difícil largar as coisas do mundo, né? É difícil, mas é a verdade, No final ficou tudo bem com ele, mas a cidade foi dizimada e já era. Ele, assim, Deus teve muita piedade dele, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade, que acaba entrando nesse mundo e de repente nunca mais volta. Então é uma mensagem séria, é uma mensagem forte que eu espero que você entenda. E de novo, se você conhece alguém que esteja passando por isso, um amigo, vamos orar por essa pessoa, coloca aqui nos comentários. Ou talvez você mesmo, e eu não quero te julgar, muito pelo contrário. A Bíblia ela é forte, ela corta, mas aqui é para ser um ambiente para a gente se ajudar. Se você tá com essa dificuldade, seja aberto, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero orar por você também. Se esse vídeo te ajudou também, se inscreve e deixa o seu like, se você quiser. E a gente se vê também no próximo vídeo. Valeu!